Não foi a franquia Halo que criou o FPS, mas quase tudo que você conhece como um FPS moderno meio que veio do Halo. Mecânicas como regeneração de vida, mapas abertos, um multiplayer estruturado, nada disso parecia um caminho óbvio para o gênero lá no início. Isso foi consolidado, e é por isso que hoje vamos tentar entender como o Halo definiu o padrão para o FPS moderno. Mas antes, precisamos voltar a quem realmente é o pai do gênero. Em 92, nascia Wolfenstein 3D, que curiosamente não era exatamente em 3D, mas enfim. Naquela época, o que se conhecia de jogos de tiro eram jogos de plataforma tipo Contra. Apesar do conceito de jogos em primeira pessoa já existir de certa forma, inclusive jogos de tiro, os grandes sucessos do gênero ainda estavam presos a uma visão 2D, o que limitava bastante a exploração dos cenários, mas principalmente as dinâmicas do personagem. Apesar que a agressividade e velocidade frenética que viríamos em Wolf já estarem ali. Até que um dia John Carmack, após desenvolver melhorias significativas na técnica de raycasting, tecnologia que já vinha sendo explorada pela própria id em experiências anteriores como no Catacomb 3D, que de certa forma já era meio que um FPS. Porém, Carmack percebeu que seu novo algoritmo permitiria criar jogos em primeira pessoa de forma muito mais fluida e performática. A partir daí, John, que era obcecado por velocidade e performance, decide aplicar toda essa capacidade técnica em algo muito mais rápido e agressivo do que os dungeon crawlers tradicionais. E assim, nasce o Wolfenstein 3D, o jogo que criou o gênero que conhecemos hoje. Quer dizer, não exatamente, afinal mais tarde viria Doom, que levaria esse conceito de dungeon shooter a outro nível, e mais pra frente viria Quake, que traria finalmente o 3D de verdade para a conversa. Mas de qualquer forma, ali estava se formando todo um gênero novo para os videogames, porém com características bem peculiares ainda. Aquilo não era um simulador de guerra, aquilo estava mais para uma evolução de um arcade. Eram jogos rápidos, frenéticos, violentos e extremamente fantasiosos. A ideia aqui não era parecer real, muito menos ter uma história memorável. O objetivo aqui era elevar o gameplay. O foco era ser rápido, agressivo e fazer o player se sentir um labirinto. O desafio era a mecânica. Pelo menos era assim, até a Valve entrar na conversa. O ano é 1998. Nesse momento, o gênero já havia se consolidado no PC. Doom e Quake já haviam estabelecido praticamente todas as características de um FPS. Arenas de combate, movimentação rápida e um multiplayer que estava começando a ganhar força. E foi nesse cenário que dois ex-funcionários da Microsoft, Gabe Newell e Mike Harrington, decidem fundar a Valve. Uma pequena empresa que já nasceu com uma ambição enorme, criar um shooter que fosse além da lógica de arcade que dominava o gênero. E para isso eles tomaram uma decisão ousada. Ao invés de construir uma engine do zero, a equipe licenciou a tecnologia do Quake e começou a modificá-la profundamente, criando uma versão própria que permitiria algo que poucos FPS haviam tentado até então: contar uma história contínua dentro da própria gameplay. E assim nasceu o Half-Life. Quando o jogo finalmente chegou ao mercado, em novembro de 98, ele rapidamente deixou bem claro que estava tentando fazer algo bem diferente. Logo na abertura, ao invés de combate frenético ou uma arena, Half-Life coloca o jogador dentro de um vagão de trem, que lentamente atravessa o complexo científico de Black Mesa. Não há tiros, nem inimigos, e nenhum HUD tentando chamar sua atenção. Você simplesmente observa o ambiente ao seu redor, enquanto o trem avança pelos corredores do laboratório. Isso pode até parecer clichê hoje em dia. Já vimos tanto esse início que hoje é fácil confundir com uma tentativa barata de parecer algo profundo. Mas naquela época, aquilo ali era quase revolucionário. Half-Life estava dizendo, logo nos seus primeiros minutos, isso aqui não é apenas um campo de tiro. E ao longo da campanha, o jogo começaria a quebrar diversas convenções que haviam se tornado padrão do gênero. As cutscenes, por exemplo, praticamente desaparecem aqui. A narrativa acontece em tempo real, enquanto o jogador continua no controle do personagem. Os eventos acontecem ao seu redor, de uma forma quase orgânica. Personagens conversam com você, cientistas, soldados, interagem com o ambiente, tudo isso sem nunca quebrar o fluxo de gameplay. Era como se o jogo estivesse tentando transformar o FPS em algo muito mais próximo de experiência narrativa e contínua, mas não simplesmente cinematográfica a partir de cutscenes pré-renderizadas. Era uma narrativa totalmente adaptada à linguagem dos videogames. E isso se refletia no próprio design das fases. Se antes o FPS era conhecido por labirintos abstratos e cheios de chaves coloridas e salas de combates que pareciam ter saído de um álbum de heavy metal,
Half-Life tentava criar espaços que parecessem mais reais. Eram laboratórios, escritórios, bases tecnológicas. Eles não eram apenas uma arena para combate. Os cenários agora tinham um contexto dentro da história. Eles ajudavam a contar a história para o jogador. E essa mudança de abordagem teve um impacto enorme. Half-Life foi recebido com entusiasmo quase imediato pela crítica e pelos jogadores. Muitos veículos da época passaram a tratá-lo como um novo padrão de qualidade para o gênero. Não apenas pela qualidade técnica, mas principalmente pela nova experiência que aquele jogo representava dentro dos FPS. De repente, o gênero que havia nascido como a evolução dos arcades agora começava a flertar com algo muito mais narrativo. E mesmo que a partir dali muitos jogos tentassem seguir por esse caminho, ainda havia um problema. Half-Life havia definido o gênero de FPS para o PC, mas o gênero ainda não havia encontrado seu caminho nos consoles. Porque se um shooter dominava o computador, nos consoles esse buraco era muito mais embaixo. Durante boa parte dos anos 90, o gênero de jogos de tiro simplesmente não parecia funcionar bem fora do PC. Não dá para dizer que não havia interesse, mas só para começar, ainda existia uma barreira tecnológica enorme entre o PC e os consoles. Fora que as mecânicas em 3D ainda eram muito difíceis de serem implementadas nos controles daquela época. Apesar de joystick existir desde o Atari, o conceito moderno de analógico só viria a ser introduzido de forma definitiva nos consoles em 96, com o lançamento do Nintendo 64. E enquanto o mouse e teclado haviam se mostrado praticamente perfeitos para aquele tipo de jogo, precisão rápida, movimentos bruscos, troca de armas instantânea. Nos consoles, os controles ainda não haviam sido pensados de uma forma eficiente para aquele tipo de jogo. Isso fazia com que muitos dos primeiros FPS do videogame parecessem estranhos. No Super Nintendo, por exemplo, jogos como Faceball 2000 e o Wolfenstein 3D até tentaram adaptar a fórmula dos computadores, mas ainda esbarravam em limitações técnicas muito evidentes. O hardware simplesmente não conseguia reproduzir a velocidade e a fluidez que aqueles jogos tinham no PC, e aí a experiência acabava sendo mais lenta, digamos assim, problemática. Mas mesmo assim, os consoles continuaram tentando. No PlayStation, surgiram experimentos curiosos como o Disruptor, lançado pela Insomniac em 1996. Que tentava trazer a intensidade dos shooters do computador para o controle tradicional. Ao mesmo tempo, no Nintendo 64, um jogo em particular começava a mostrar que talvez existisse um caminho. Em 97, a Rare lançou GoldenEye 007, e o game não era perfeito. A movimentação ainda parecia um pouco travada em comparação ao que já tínhamos no PC naquela época, e também a precisão do controle analógico estava longe do que o mouse permitia, mas ele trouxe algumas ideias importantes. O jogo introduziu objetivos nas missões, elementos de stealth e uma estrutura de fases que dava mais contexto à história. Mas talvez o aspecto mais importante fosse outro: o multiplayer. GoldenEye transformou a tela dividida em um verdadeiro fenômeno social. Jogadores se reuniam em frente à TV para disputar partidas que muitas vezes duravam horas. Aquilo mostrava que os consoles tinham algo que o PC ainda não havia explorado completamente: a experiência local e compartilhada. Porque apesar das partidas em LAN serem uma forma interessante de jogar um multiplayer localmente, a ideia por si só já é muito distante do que uma tela dividida. Fora que levar um PC de uma casa para outra, na década de 90, principalmente para uma criança, era uma logística extremamente complexa. Por outro lado, bastavam 2 controles e um Nintendo que você poderia compartilhar sua experiência com qualquer amigo. Mas mesmo assim, parecia um pouco deslocado fora do computador. Os controles ainda não eram os ideais, a movimentação ainda parecia improvisada e, de certa forma, muitos desses jogos pareciam mais tentativas frustradas de adaptação do que uma experiência realmente pensada para aquele tipo de hardware. Ou seja, no final da década de 90, o cenário de FPS estava dividido. Nos PCs, o gênero já havia se tornado sofisticado, narrativo e tecnicamente avançado. Já nos consoles, o gênero patinava em versões adaptadas. Mas foi justamente nesse ponto de transição que algo começaria a mudar. Na segunda metade dos anos 90, a Band já era relativamente conhecida no mundo dos computadores da época, graças a jogos como Marathon e Myth, títulos que haviam conquistado uma base fiel dentro do ecossistema do Mac. E foi justamente após o sucesso de Myth: The Fallen of Lords, em 97, que o estúdio começou a trabalhar em um novo projeto. A ideia inicial, curiosamente, estava bem longe de ser um FPS. O jogo, que eventualmente se tornaria Halo, começou como algo muito mais próximo de um RTS tático em terceira pessoa. A proposta era colocar o jogador
comandando unidades militares em um planeta alienígena misterioso, explorando ambientes abertos, enquanto enfrentava diversas espécies hostis. Na época, o projeto era conhecido apenas como Halo, uma referência direta à gigantesca estrutura que formava um anel em volta daquele planeta. A ideia de um mundo artificial em formato de anel, capaz de sustentar a vida em sua superfície, vinha de inspirações claras de ficções científicas clássicas. Mas, enquanto o conceito do universo começava a tomar forma, o próprio formato do jogo ainda estava longe de estar definido. Durante o desenvolvimento inicial, a equipe começou a perceber algo curioso. A câmera próxima das unidades, que inicialmente servia apenas para acompanhar os combates do RTS, criava uma sensação muito interessante na presença do campo de batalha. Era como se o jogador estivesse muito mais próximo da ação. Então, naturalmente, pouco a pouco a câmera foi descendo. Primeiro virou uma perspectiva em terceira pessoa, mais próximo de um shooter tático. E eventualmente alguém teve uma ideia dentro da equipe. E se colocássemos a câmera dentro do capacete? Foi assim que gradualmente o projeto começou a migrar para um FPS de mundo aberto. Algo que na época era extremamente ambicioso. A Band queria criar combates que acontecessem em grande escala em espaços naturais, onde o jogador pudesse abordar os encontros de forma diferente, utilizando os veículos, armas variadas e interagindo com inimigos que reagiam dinamicamente ao ambiente. Era uma ideia bastante diferente dos corredores estreitos e labirintos que haviam definido o gênero até então. Mas nesse ponto da história você pode estar se perguntando: Apple? Mac? Mas onde estava o Xbox nessa história toda? Pois bem, durante esse período, a Microsoft estava se preparando para entrar no mercado de videogames, com seu novo projeto chamado Xbox. E o que a Microsoft precisava desesperadamente era um jogo capaz de mostrar todo o poder daquela nova plataforma. Foi então que em 2000 a Microsoft adquire a Band, e a partir daí Halo deixou de ser um projeto pensado para computadores da Apple e passou a ser desenvolvido como um grande título de lançamento do Xbox. E essa mudança transformou completamente o jogo. A Band agora precisava resolver um problema que até então ninguém havia resolvido direito: como fazer um FPS funcionar perfeitamente em um console. E foi justamente aí, tentando responder essa pergunta, que Halo acabaria redefinindo o gênero. Mas para entender como Halo conseguiu fazer isso, precisamos olhar para algumas decisões de design que parecem pequenas à primeira vista, mas que acabariam redefinindo completamente a forma como shooters seriam jogados no console. A primeira decisão está no próprio controle. Até então, a maior dificuldade de adaptar um FPS para videogames era a precisão. O mouse permitia movimentos rápidos e extremamente precisos, algo que simplesmente não existiam nos consoles da época. Mas a solução da Band não foi simplesmente tentar imitar um PC. Eles aceitaram as limitações do controle e projetaram o jogo inteiro pensando nisso. Em vez de tentar exigir uma precisão absurda de seus jogadores, Halo introduziu um sistema de auxílio extremamente refinado, que ajudava discretamente a corrigir erros pequenos na mira. Não era algo que o jogador percebia conscientemente, mas era o suficiente para tornar o combate muito mais confortável no controle analógico. Ao mesmo tempo, o jogo adotou um esquema que hoje parece meio óbvio, mas que naquela época ainda não era um padrão: um analógico para movimentação e o outro apenas para mirar. Se hoje isso parece natural, em 2001 essa lógica ainda estava sendo consolidada. Mas talvez a decisão mais importante tenha sido outra. A Band percebeu que o problema não estava apenas na mira, estava no próprio ritmo do combate. Nos shooters clássicos de PC, o jogador carregava um verdadeiro arsenal ambulante. Eram 10 armas diferentes, 10 tipos de inimigos surgindo ao mesmo tempo e combates que exigiam reflexos extremamente rápidos. Isso funcionava muito bem com mouse e teclado e com 10 teclas numéricas, mas em um controle, aquele ritmo simplesmente não funcionava da mesma forma. Foi aí então que Halo tomou uma decisão radical. A partir de agora, o jogador só poderia carregar 2 armas por vez. Essa mudança obrigava o jogador a pensar muito mais sobre o combate. Cada arma tinha um papel específico e cada encontro era como um mini quebra-cabeças de combate. Junto disso, veio outra inovação que havia se tornado um padrão do gênero mais tarde: o escudo regenerativo. Antes de Halo, shooters funcionavam basicamente com kits de vida espalhados pelo mapa. E se o jogador se machucasse demais, ele precisava encontrar um kit ou simplesmente morrer. Mas Halo muda essa lógica. Agora o jogador poderia se reposicionar, esperar alguns segundos e voltar para o combate. Isso não tornava o jogo apenas mais acessível no controle, ele mudava completamente o ritmo do combate. Agora o ritmo era baseado em avançar, recuar e retomar a luta. Mas talvez o verdadeiro diferencial
estava como todos os sistemas se conectavam com o design das fases. Em vez de corredores estreitos, Halo apostava em grandes arenas abertas, onde veículos, granadas, armas alienígenas e inimigos coexistiam com comportamentos distintos, que criavam combates quase improvisados. Cada encontro se parecia menos com um corredor cheio de inimigos e mais com um pequeno campo de batalha. Era um tipo de combate que funcionava perfeitamente com o controle. E quando Halo finalmente chegou ao Xbox em 2001, o impacto foi imediato. Pela primeira vez, um FPS parecia realmente ser natural em um controle. O gênero havia finalmente encontrado sua forma fora do PC. E curiosamente, a partir daquele momento, quase todos os shooters que vieram depois começaram a seguir exatamente o mesmo caminho. Então, Halo não resolveu apenas o problema dos FPS nos consoles. Ele acabou criando todo um modelo para a indústria que passaria a copiar a partir daquele momento. Depois de 2001, muitos dos elementos que Halo consolidou começaram a aparecer em praticamente todos os shooters que vieram depois. O limite de 2 armas, por exemplo, se tornaria algo extremamente comum no gênero. A ideia de transformar cada arma em um estilo de escolha, em vez de simplesmente você carregar um arsenal inteiro no bolso, passaria a definir o ritmo de combate de muitos dos jogos posteriores. O mesmo pode ser dito sobre o sistema de regeneração de vida ou de escudo. Aquela lógica de combate em ondas, avançar, trocar tiros, recuar por alguns segundos e depois voltar para o confronto, se tornaria praticamente o padrão dentro do gênero. Halo mostrava que um combate em primeira pessoa poderia acontecer em espaços amplos, com veículos, inimigos que reagiam de forma dinâmica e múltiplas abordagens possíveis para o mesmo encontro. Aquilo transformava cada encontro em algo muito menos previsível. E pouco a pouco, esse modelo começou a se espalhar pela indústria. Nos anos seguintes, diversos shooters passaram a adotar estruturas muito semelhantes. O próprio Call of Duty, que surgiria alguns anos depois, acabaria herdando várias dessas ideias, especialmente a regeneração de vida e o foco em encontros de combates mais controlados. Halo ajudou a definir um novo padrão para os jogos do gênero, um padrão que finalmente conseguiu unir 3 coisas que até então pareciam ser difíceis de equilibrar ao mesmo tempo: a precisão necessária para um shooter, a acessibilidade dos consoles e uma experiência que ainda fosse grande, cinematográfica e espetacular. E é justamente por isso que quando olhamos para o gênero hoje, fica difícil não perceber a marca que Halo deixou nele. Porque mesmo que ele não tenha sido o primeiro FPS da história, muito do que hoje reconhecemos como um FPS moderno ainda carrega, de alguma forma, o DNA daquele jogo que foi lançado em 2001.